Fala aí, galera do YouTube, novamente eu, professor Roberto Stabile. Hoje a gente vai tentar organizar nossas ideias sobre o que aconteceu com o Enem 2020 e quais foram as resoluções publicadas pelo MEC ontem. Porque na verdade ontem foi um dia muito complicado, né? O dia 11 de dezembro, muito complicado para os estudantes que receberam uma notícia de fontes, né? De uma entrevista feita pelo ministro da Educação, onde ele falava que o SISU seria antes do Enem, onde você não utilizaria as notas do Enem 2020. Só ia utilizar essa nota logo após, no meio do ano. Bom, na verdade esses rumores se propagaram pela internet e os alunos ficaram desesperados. É claro, é óbvio, imagina você fazer um Enem 2020 onde você não vai utilizar a nota no início do ano. Bom, depois de tudo resolvido, entre aspas, né, na verdade o Enem o MEC solta uma nota tentando justificar, tentando corrigir um pouquinho o que o ministro colocou, porque como a gente discutiu ontem, nós fizemos uma live ontem e discutimos, não podia ser o correto isso. Você ia dar a terceira oportunidade para os alunos de 2019 fazer novamente o SISU. E os alunos de 2020, que passaram pela pandemia e estão com problemas, eles só iam ter uma opção de fazer o SISU. Foi mais ou menos isso que a gente discutiu aqui na nossa live. Bom, lendo todas as notícias, falando com quem a gente realmente sabe dentro do MEC, do INEP, o que aconteceu? A gente conseguiu organizar as notícias para você, né, que acompanha aqui o canal, para você que quer saber sobre o Enem, saber tudo o que aconteceu e tudo que está organizado. Na verdade, o objetivo aqui agora é o seguinte: bom, o que a gente vai fazer quando a prova do Enem acontecer? Na verdade, quais são as datas? Quais são os cronogramas que foram aplicados corretamente agora? Bom, vou mostrar para vocês mais ou menos como é que é. Bom, vocês estão vendo aí, tá vendo? Tudo sobre as mudanças do Enem 2020, SISU 2020, ProUni e FIES. Bom, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é a seguinte, galera. Os alunos que fizeram a prova em 2019, o que esses alunos hoje poderão fazer? Eles poderão fazer em janeiro novamente a inscrição tanto para o ProUni quanto para o FIES. O ProUni é o programa do governo que, na verdade, vai pagar a universidade para você, para aqueles alunos que comprovarem que tem baixa renda e etc. E o FIES é o financiamento educacional, estudantil, né, que a gente chama. Bom, é para, de uma certa forma, acarretar aquela galera que tá, né, que não tem condições de pagar a universidade, o governo paga 50%, 100%, e o FIES, aqueles que precisam de um financiamento universitário e depois tem que pagar novamente, né, depois de começar a trabalhar, pagar o que vocês pegarem emprestado para pagar a universidade. Bom, então o pessoal de 2019 só vai ter direito a isso, só entre aspas, né? Já é a terceira vez que eles têm esse direito, tanto do ProUni quanto do FIES. Bom, mas e aí a galera que vai fazer em 2020? O que a gente tem de novidade, o que a gente tem de concreto agora, né? Definido pelo MEC, isso que é o mais importante. Vamos lá, vamos para o cronograma. Vocês estão vendo lá, aplicação de provas Enem Impresso, 17 e 24 de janeiro, e o Enem Digital, 31 de janeiro e 7 de fevereiro. O pessoal que vai fazer o Enem Digital, a gente já colocou um vídeo aqui, falando, explicando um pouquinho sobre como vai ser o Enem Digital, e nós vamos fazer um simulado aqui sobre o Enem Digital. Muito importante, tá, galera? Que os 100 mil candidatos, aproximadamente 99 mil e alguma coisa, que vão fazer a prova do Enem Digital, a gente vai dar todo o apoio para vocês aqui também. Bom, o pessoal que vai fazer o Enem Impresso, é claro, né, é importante, essa galera que tem mais de praticamente 5 milhões de pessoas, as provas serão no dia 17 e 24, lembrando o seguinte: Roberto, caramba, peguei Covid no dia 17, no dia 16 passei mal, não consegui ir, tenho um atestado de Covid. Vocês poderão fazer uma segunda aplicação que vai acontecer no dia 24 e 25 de fevereiro. E mesmo, Roberto, é comum a segunda aplicação? É comum. A galera fala que não, mas é comum, bem comum. Principalmente porque às vezes você sai a segunda aplicação para ser uma PPL. Então, assim, é muito próximo. Por quê? Lá a gente faz 3 avaliações, 3 provas do Enem. A primeira que vai ser aplicada, a segunda aplicação e a PPL. Sempre, se sobrar alguma coisa, sem problema nenhum. Bom, então, primeira coisa que a gente tem que falar, esclarecer para vocês é o seguinte: esses alunos que tiverem problemas, às vezes é muito comum, a gente está falando de janeiro, chuvas torrenciais, a cidade
uma cidade lá no interior, no Rio Grande do Sul, em Roraima, teve problemas, alugou a cidade e não conseguiu a aplicação da prova. Então, essa cidade vai ter a segunda aplicação. E esses alunos que tiveram Covid nos dias da prova, 17 ou 24, e aí é importante porque às vezes você fala assim, 17 eu fui fazer a prova, mas dia 24, por exemplo, eu estava com Covid. Novamente, testado, isso é bem importante, teste positivo, vai lá no site do INEP, veja todas as dicas para que vocês façam a prova de segunda aplicação no dia 24 e 25 de fevereiro. Bom, então aí é a prova. Mas a gente estava tão triste porque não ia ter, não vai poder utilizar nota, etc. Mas a nota que o MEC lançou ontem, no final da tarde, início da noite, foi bem esclarecido. Eu acho que o MEC ele coloca esclarecimentos que a gente de repente não tinha para entender isso. Por quê? O ProUni e o FIES tudo bem, pode ser antes. Por quê? Porque ainda vai pegar essa galera que vai fazer as universidades particulares já em março, já que as aulas vão começar em março, eles estão com a estrutura mais organizada. As universidades federais, que tiveram um bom tempo paradas, elas não estão com semestres organizados. Então, acho que houve uma confusão do ministro em falar sobre isso. Então, o que vai acontecer agora? O ProUni e o FIES vão abrir para essas, que a gente está falando, para esses alunos de 2019, ou o pessoal que acabou no meio do ano, por exemplo, que querem fazer o ProUni, querem fazer o financiamento estudantil, para que comecem as universidades privadas a partir de março de 2021. Como em março a gente não tem as notas do Enem, então foi o que, na verdade, o ministro devia ter falado. Ou ele falou e, na verdade, a gente criou-se aquela polêmica braba. E quando você cria uma polêmica dessa, eu lembro de ontem, falando na live, eu fiquei abismado com os meus alunos, a gente estava em sala de aula falando um pouquinho sobre o Enem, e quando você recebe essa notícia, fica um pouco perplexo, de saber que você não vai poder utilizar a nota, isso desmotiva o aluno. Na verdade, fizemos uma live aqui, botamos a galera para cima, tinha que fazer a prova mesmo, e vocês têm que fazer a prova, e é isso que realmente tem que se fazer. Bom, depois você fez a prova do Enem, o que acontece? Dia 29, resultado da prova do Enem. Dia 29 sai aquelas notas, e aí agora você começa a entender o que você vai fazer. Lembrando que a gente aqui também vai falar um pouquinho sobre o SISU, tá? Como é que vocês vão escolher, vamos falar de curso, vamos falar de uma série de coisas que eu acho que são importantes. Além de, estamos falando sobre as habilidades das ciências humanas, ou seja, muita dica, muita correção, colocamos um vídeo agora sobre correção de questões, bem interessante. Mas a gente vai falar sobre o SISU, como se escreve, quais as características do SISU, o que você tem que levar na manga para se dar bem no SISU, mas o SISU só vai acontecer em abril. Mas, Roberto, o SISU de abril é o SISU do primeiro semestre? Não, o SISU é o SISU do primeiro semestre. Na verdade, como as universidades públicas estão com problemas em termos de atraso, consequentemente vocês começaram as aulas, talvez em maio, em junho, mas assim, ainda no primeiro semestre. Ou seja, nós não ficamos com aquele medo de começar só a faculdade em 2022 ou no segundo semestre de 2021, considerando o segundo semestre, que seriam menos vagas. Na verdade, o SISU que vai abrir em abril é um SISU do primeiro semestre com bastante vaga. Isso que é o mais importante e isso que eu queria trazer para vocês de informação necessária. Mas, mesmo assim, e aí eu chamo a atenção novamente, você que vai fazer a prova de 2020, que vai lá receber o seu resultado em março, que vai fazer a prova, vai fazer o SISU, vai se inscrever no SISU em abril. Não consegui, deu problema, Roberto, minhas notas não foram tão boas. Galera, não desista. Faça a inscrição do Enem para 2021. Ou seja, não pode... mas de repente eu fui chamado. Ok, mas a gente ainda tem uma interrogação que a gente não sabe se vocês só vão poder utilizar uma nota do SISU. Uma apenas. Eu não sei como é que vai ser do segundo semestre, como é que vai ser isso. Será que em dezembro, em novembro vai ter um segundo semestre e aí novamente você vai poder utilizar a nota, ou em outubro, por exemplo, que seria o SISU 2? A gente não sabe. Então façam a inscrição do Enem. Claro, se eu passei, não preciso. Mas se eu não conseguir passar no Enem, achei que a minha nota foi muito baixa,
faça a inscrição no Enem. A gente não perde tempo, não esqueça, mas eu vou fazer qualquer faculdade. Não, a gente não perde tempo. Ainda mais como esse ano se passou e como 2021 também vai ser um ano bastante conturbado. Menos que 2020, mas ainda vamos ter algumas interrogações aí. Então, aconselho vocês a esperar, ou seja, o calendário está organizado, está estruturado. Quando sair a nota, você vai ver mais ou menos qual é a questão de corte, porque agora eu volto ao normal. Não que a nota de corte vai continuar mesmo, porque eu acho que ainda vai ter um índice de falta elevado nessa prova. No entanto, já peço para vocês que fiquem atentos. A gente vai colocando as notícias aqui, atualizando vocês sempre o que foi interessante e importante para vocês. Mas como eu falei, a dica fundamental agora é continuar estudando, a gente está colocando tudo aqui, acompanha a gente. Segundo fator, saiu a minha nota do Enem, eu fui inscrito lá no SISU, não consegui o que eu queria. Faça a prova do Enem novamente, tá? Se inscreva no Enem para evitar o quê? Que o SISU lá na frente para você fique complicado, porque você vai, talvez a gente tenha oportunidade no SISU 1 e 2, mas a gente não sabe quando vai surgir o SISU 2. Pode ser em outubro, pode ser em novembro, pode ser em janeiro. A gente não sabe como vai se organizar as universidades. Pode ser em julho, por exemplo, pode ser em agosto. Ou seja, mas mesmo assim, sempre fica com a carta na manga. Porque se eu passei, a inscrição que eu fiz lá no Enem, deixei para lá. Porque nós não sabemos como essas regras serão colocadas para 2021. Mas está tudo organizado aí, vocês viram tudo. Vocês vão poder participar do ProUni FIES 2021-2, né? O outro processo. Que talvez, assim, e como o calendário está meio complicado, pode ser que ano que vem, né, em 2021 ou 2022, em janeiro, vocês possam participar novamente do ProUni. Mas nós não sabemos como vai ficar organizado. Mas uma coisa está certa, prova em fevereiro para o pessoal digital, segunda chamada em fevereiro, resultado dia 29 e SISU primeiro semestre em abril, galera feliz com todas as quantidades de vagas necessárias e, claro, a gente trabalhando aqui para que vocês passem no Enem e para que vocês realmente tragam essa felicidade para a gente. Galera, prazer muito grande, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo, compartilhar nosso canal para a gente crescer, para a gente continuar trazendo democratização para o ensino e muita informação importante para vocês. Galera, um abraço a todos, até o próximo vídeo.